Sejam todos bem-vindos à live especial do programa Business Talks. A Thaís Vasconcelos é a nossa convidada especial. Ela é advogada especializada nessa área criminal e com formação tanto no Brasil como no exterior. É uma pesquisadora que fala por si só em relação às pesquisas avançadas. Eu tive a oportunidade de reencontrá-la em uma palestra fora do país e recebi como um belo presente. E hoje a doutora Thais Vasconcelos, ela vai tratar de uma temática que é muito cara em se tratando de legislação especial aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre o crime cibernético. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professora. É uma honra estar aqui, uma honra ser a sua convidada no dia de hoje. A professora que é tão brilhante assim na nossa área. Para mim para mim poder receber esses elogios é realmente muito gratificante. Então eu te agradeço muito pelo convite, agradeço pelas palavras e é uma honra estar aqui. Nós aqui agradecemos. Dentro do Instituto IBC, quando nós transitamos, é muito nesse ato de servir. E antes da gente dar início à nossa pauta para falar dos crimes cibernéticos, com uma carreira inspiradora que você tem, comente um pouco como que foi o seu caminhar, inclusive dessa especialidade. Bom, vamos lá. Eu me formei em 2016, quando eu me formei pela PUC Campinas. Quando eu me formei, eu tinha o desejo de seguir pela carreira pública, então eu estudei por algum tempo para concursos, né? Concursos de delegado, delegado de Polícia Federal. Foi quando eu tive mais contato com a matéria penal, porque a gente tem que direito penal, processual penal, legislação extravagante cai em massa nos concursos. E neste caminhar dos concursos públicos, eu fui me apaixonando e a advocacia criminal acabou ganhando meu coração. Nesse meio caminho, eu acabei deixando os concursos para poder me dedicar. De início, eu trabalhei em diversas áreas, a gente transita pelas áreas no começo de carreira, mas eu sempre soube o que era o criminal. Conforme foi passando o tempo, fui me especializando, fiz duas especializações, então eu tenho uma por Coimbra, uma pós-graduação por Coimbra, tenho uma pós-graduação pela PUC também, pela PUC de Minas Gerais, e atualmente eu trabalho apenas com direito criminal, então eu sou especializada e trabalho exclusivamente com os crimes, tanto na parte da acusação como na parte da defesa, e a gente tem visto aí o crescimento muito grande, não só de crimes digitais, mas da área digital num todo, né, com a expansão, muito mais depois da pandemia, que as pessoas ficaram em casa e tudo se modernizou. A gente tem que o mundo a gente teve uma revolução, se fala até hoje em dia numa nova revolução que veio a partir dessa questão do avanço da tecnologia. E com os crimes não foi diferente, né? A gente tem que a criminalidade também precisou se adequar conforme foi passando o tempo, conforme a gente teve essas mudanças culturais, sociais, econômicas. Então, nós tivemos no escritório um crescimento muito grande da parte de direito criminal cibernético. E é por isso que eu me aprofundei nos estudos para entender melhor como que funcionava, porque para nós podermos defender o cliente, a gente precisa entender o que ele faz, de que forma que ele faz, e a gente precisa entender também como que se combate isso. Porque eu sabendo como que se combate isso, eu estou um passo à frente, né, para a gente poder montar defesa, estratégias de defesa, encontrar vícios. E foi nesse sentido que eu acabei enveredando pela área do cybercrime ou cibercrime, né? Existem nossas duas correntes. Tem gente que fala que é cybercrime, tem gente que fala que é o cibercrime, mas de qualquer forma, pela parte dos crimes cibernéticos, foi assim que eu cheguei. E atualmente, no escritório, a gente tem que, ainda que seja um homicídio, a gente tropeça no crime cibernético, porque hoje em dia, qualquer tipo de delito que se aconteça é expedido um mandado de busca e apreensão, por exemplo, a gente tem um celular que é apreendido. Hoje a nossa vida está aqui no celular, na telinha. Então, o advogado ele precisa se especializar, ele precisa se atualizar e ele precisa entender também do crime cibernético, não só por conta dos crimes cometidos através da rede, mas também pelos outros tantos tipos de delito que acabam trazendo a cibernética, a prova digital para o processo.
Então, a gente precisa saber lidar com isso. E foi assim que eu cheguei onde eu estou hoje, após 9 anos de experiência. Graças a Deus, hoje eu posso trabalhar só com o que eu amo, que é o direito criminal. E foi aí que nós nos conhecemos também, porque eu tenho pesquisado, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma apaixonada pela área acadêmica, e eu acabei escrevendo sobre a possibilidade ou impossibilidade de prática de determinados delitos com os criptoativos, e foi aí que a gente se encontrou, né, Rose? Foi eu considero mais que um encontro, foi um presente. Com Primeiro, certeza. primeiro pela sua desenvoltura, né? E a sua área de atuação, ela exige muito oratória. E não são todas as áreas que exigem oratória. Por exemplo, a área empresarial, nem sempre os profissionais da nossa área, se eles não atuarem na docência, eles têm muito essa desenvoltura. Então, quando você Sim, foi ao público e começou a falar, ali já me chamou muito a atenção da sua presença, não é? Você é vocacionada e tem muita vocação quando fala, assim, de tom obrigada. mesmo, né? E agora, ouvindo um pouco mais da sua história, fica explicado, o profissional, quando ele é vocacionado e ama o que ele faz, não é inevitável o brilho nos olhos. E Sim. você tocou em dois pontos de atenção que eu acho que as pessoas que não são da nossa área, inclusive os empresários e ali os estudantes acadêmicos, eles ficam curiosos quando nós falamos de prevenção e dos desafios à prevenção dentro de um sistema que nós temos legislativo extremamente complexo, não é fácil aprovar um projeto de lei, ele entrar em vigor, e os costumes, eles sempre estão à frente, né? Igual na nossa área empresarial ainda existe a possibilidade de cheque pós-datado ou cheque pré-datado, que isso é só na cultura, nos costumes. Então, eu Sim. queria saber de você, no exercício da sua carreira, quais são os principais desafios que você visualiza em relação à legislação e como que nós podemos pensar também em prevenção, já que nós estamos falando de tecnologia. São as minhas duas provocações, eu estou aqui com folha em branco para aprender com você. Bom, vamos lá. Vou começar do final para a gente falar sobre a questão dos mecanismos de prevenção, né? Hoje em dia, como eu disse, eu trabalho tanto na acusação quanto na defesa, e a gente vê muita questão, por exemplo, relacionado. E aí, quando a gente trabalha em diversos tipos de crimes, a gente trabalha, por exemplo, também em casos de Maria da Penha, e a gente vê muito esse tipo de coisa quando a gente fala sobre os dispositivos informáticos e, infelizmente, a violência doméstica de gênero que a mulher sofre, porque nós acompanhamos dia a dia, por exemplo, de mulheres que sofrem esse tipo de violência, de homens que instalam espiões, que instalam rastreadores, que perseguem, que constrangem, e tudo por meio digital. Né? Então, eu acho que essa questão do digital, ela vem muito para auxiliar. Então, nós podemos ter esse contato aqui por meio do vídeo, nós temos tantas inovações, tantas facilidades. Então, hoje em dia, aprender um idioma é muito fácil, assistir uma pós-graduação é muito fácil, você ter acesso, porque nós temos essa questão das mídias digitais que nos trazem essa facilidade, só que nós também precisamos ter muita cautela na utilização. Por quê? Porque, por exemplo, nesse tipo de situação, quando a gente fala sobre violência doméstica, quando a gente fala de menor, então quando a gente trabalha também de crimes sexuais envolvendo menores, isso é um grande problema. Então, os pais precisam estar muito atentos, a gente precisa trazer essa questão da conscientização do menor, do pai, porque nós estamos numa rede aberta aqui, que por mais que às vezes você coloque um filtro naqueles aplicativos de vídeo, ou que você monitore por cima o que a criança, o que o adolescente está vendo, nós estamos vulneráveis a pessoas maliciosas, pessoas que acabam por infringir a nossa intimidade. Quantas pessoas não sofrem? A gente teve diversos casos na mídia já de invasão de dispositivo informático, com divulgação de cenas de pessoas famosas que acabam por, né, ser expostas por conta dessa questão da mídia. Então, de uma forma geral,
até mesmo quando a gente trata de crimes cibernéticos, a gente fala sobre a questão de invasão de dispositivo informático, é, por SMS, por phishing, por spam, a gente acaba tendo invasão de contas digitais, contas bancárias e tantas outras situações. Então, a gente tem a seguinte questão: a gente precisa trazer essa conscientização da prevenção. Então, a gente tem, por exemplo, hoje em dia, a questão de verificação em duas etapas, quando a gente fala de WhatsApp, quando a gente fala de Telegram, a gente precisa trazer, além dessas ferramentas que as próprias aplicações trazem para a gente, de proteção, de blindagem, de conscientização também, a gente também precisa trazer essa educação para dentro de casa. Não só quando a gente fala de criança, mas também quando a gente fala de adulto, para conscientizar sobre o uso das plataformas, das mídias, sobre as questões desses ataques. Ontem, antes de ontem, o site do STJ foi vítima de ataque hacker, né? Nós tivemos diversas plataformas essa semana que foram vítimas de ataque hacker, e isso demonstra para a gente a vulnerabilidade desses dispositivos que nós temos nas mãos. Então, a gente precisa trazer esse tipo de prevenção para o dia a dia, desde as escolas, desde as crianças, até mesmo quando a gente fala aí da questão de adulto, nós temos numa crescente, e isso está massivo. Hoje em dia chega bastante para a gente caso no escritório de assistência da acusação, envolvendo pornografia infantil, envolvendo crianças que são ludibriadas, que acham que estão falando com um amiguinho, que acham que estão falando com alguém que vai fornecer alguma coisa, e na verdade é uma pessoa mal intencionada do outro lado da tela que acaba. E a gente teve na época do Discord aquelas questões dos jogos maliciosos e que se incitavam as crianças a cometer até mutilações, né, em troca de constrangimentos que eles faziam mesmo pelas redes. Então, eu acredito que essa questão da prevenção, quando a gente fala do dispositivo eletrônico, ela é muito importante porque nós estamos com a nossa vida na palma das mãos, né? Eu mesmo aqui no escritório, eu tenho absolutamente o escritório inteiro dentro do aparelho celular. Então, nós precisamos aí cada vez mais nos resguardar e nos conscientizar sobre isso. E aí, quando a gente fala sobre a evolução legislativa, nós temos uma das legislações mais extensas do mundo quando a gente fala do âmbito criminal e no geral, né, a legislação brasileira ela é muito extensa e mesmo assim a gente não consegue acompanhar absolutamente tudo. Nós temos aí nosso Código Penal, nossas legislações extravagantes são uma coxa de retalhos porque à medida que as coisas vão acontecendo, então, por exemplo, a gente teve a situação da Mariana Ferrer e se edita uma lei, a gente tem Carolina Dickmann, se edita outra lei, e a gente vai remendando o nosso ordenamento jurídico, e mesmo assim é impossível a gente prever todos os tipos de condutas, porque a sociedade ela evolui de uma forma avassaladora. Existem situações, eu tive uma questão de um crime digital, que nós estivemos no DEIC, que é o Departamento de Investigação Criminal super conhecido em São Paulo, em que o delegado chamou meu cliente na sala e falou assim: olha, senta aqui e me explica o que você fez, porque eu não entendi. Então, assim, nem mesmo ele, que era um delegado com anos e anos de experiência, estava entendendo o que meu cliente fez. Por quê? Porque é uma evolução tão grande da tecnologia e dos hackers, dos crackers, enfim, de toda essa questão tecnológica que nem mesmo a Polícia Judiciária consegue acompanhar, quem dirá a legislação. Então, é dessa forma que a gente enfrenta muitas dificuldades, porque no dia a dia a gente vê o quê? O judiciário, ele tenta aplicar o que ele tem, né? A gente vê que o judiciário tenta aplicar o que ele tem e sancionar algumas condutas com a legislação que a gente tem. Então, muitas das vezes, a gente fala sobre essa questão de atipicidade da conduta, porque não existe uma previsão legal para esse tipo de prática de conduta por meio da internet, ou por meio de criptoativos, que também está em alta, aí, né, Bitcoin, Litecoin. Então, essa questão da legislação atual, eu acredito que também não é suficiente a gente ficar o tempo inteiro inovando e renovando e trazendo mais e mais condutas, porque a gente precisa tornar isso aplicável. Nós precisamos de uma legislação, e isso numa utopia, num país ideal, num cenário ideal, a gente precisava de uma legislação enxuta, eficaz, que efetivamente funcionasse.
né, que a gente aplicasse e ela fosse cumprida. Mas hoje em dia, aí com tantos institutos a serem utilizados, muitos já não são mais, muitos são de forma errônea, e o papel do advogado, ele vem justamente para isso. A gente vem para fazer ser cumprida a lei. Gostei muito. E eu gosto do dispositivo também da utopia, porque eu necessito dela também na minha atuação. Então, que seja uma utopia para realistas, né? Que venha Sim, realmente essa legislação que nós precisamos tanto. E exatamente. diante de todas as ferramentas, vem muito desafio de atuar ali na prática. E quando falta essa lei maior ali para realmente servir como guarda-chuva na defesa, né, ou mesmo na acusação, ainda tem os princípios, e pelos princípios a gente vê que muitos ali estão sendo prejudicados. Então, eu não sei se você utiliza muito na sua visão prática, mas na ausência de legislação, me apego aos princípios e a nossa Sim, com carta certeza. maior, não é? Ali a gente consegue navegar. E para suas considerações finais, eu gostaria também que você citasse um pouquinho os desafios que você tem quando nós tratamos da instituição financeira, dos bancos, porque hoje nós também utilizamos a tecnologia para fazer um pagamento em Pix, está tendo muita fraude, ou mesmo para movimentar as contas, né? E Sim. como está esse cenário ali de crimes cibernéticos? Se você já atuou num caso como esse, como que você vê? Quando a gente fala sobre a questão dos bancos, e aí trazendo um pouco o direito civil, que não é a minha praia, mas que a gente precisa conversar entre as áreas, e também o direito penal, o que que acontece? Como eu disse, quando a gente trabalha também pela ciência da acusação, e qual que é o grande problema? Muitas das pessoas estão sofrendo golpes com Pix, às vezes aquele SMS malicioso, olha, teve uma transferência na sua conta, clique aqui para poder contestar. A partir deste momento, o software, o malicioso, ele acaba entrando no dispositivo da pessoa e acaba fazendo transferências, acaba fazendo empréstimos, acaba fazendo Pix. E o que, que a gente encontra em contrapartida quando a gente entra com uma ciência da acusação, que a gente procura a polícia, a gente procura o judiciário para poder combater esse tipo de delito e reaver o que o nosso cliente acabou perdendo por ter sido vítima do delito, é justamente essa questão, que o banco, muitas das vezes, ele traz o seguinte, olha, a transação foi feita mediante uso de senha pessoal. Essa senha pessoal é intransferível. Se esse Pix foi feito através de uma senha pessoal intransferível, a gente não tem responsabilidade sobre isso. E aí fica aquela eterna guerra, né, do cliente que acabou sendo invadido. E quando a gente contrata um banco, às vezes muitas das vezes a gente paga aquela cesta, aquela mensalidade, aqueles seguros todos do banco, a gente também está contratando a segurança que o banco nos traz, porque está intrínseco à atividade bancária, né? Ela tem riscos, por isso que nós emprestamos o nosso dinheiro a um juros desse tamanho e eles emprestam um juro desse tamanho, né? Então, por isso que no máximo aí a gente vai ter uma remuneração muito pequena de uma poupança a nível de, se a gente for comparar com um CDI, algo assim. E na hora que eles vão nos emprestar, os juros são imensos. Por quê? Porque é o risco do negócio. Eles têm o risco da pessoa que vai pegar emprestado não devolver, enfim. Então, qual que é a questão? A gente traz isso, que o banco ele é uma atividade de risco, que ele cobra pelo risco que ele se expõe e que ele lucra com isso, mas que mesmo assim ele tenta se eximir quando a gente fala dessas questões dos ataques maliciosos, quando a gente fala sobre a questão da vítima, dela ser ressarcida, dela ter confiado naquele banco para deixar o dinheiro dela. Então, nós temos muita dificuldade com relação a isso, principalmente quando a gente fala de invasão de dispositivo eletrônico, porque o que tem acontecido? Nós temos até um caso no escritório que o agente ele ligava, fazia aquelas ligações que você fez uma compra numa loja tal de R$ 3.000. Você concorda? Não, não concordo. A partir desse momento, ele pede para você instalar um dispositivo, um aplicativo no seu dispositivo, que vai verificar aquela transação, mas na verdade aquele aplicativo ele está acessando o seu celular. E ele ingressa no seu celular, que já tem ali os dados, CPF, senha
no aplicativo do banco, ele ingressa ali, porque já está. Veja bem, você já está com o seu celular, que já tem gravado a senha e o seu CPF. Ele entra ali, clica em acessar o banco e acaba com os valores que você tem no banco. E é neste momento que a instituição bancária fala: opa, você acessou com a sua senha. Então a gente tem muita dificuldade com relação a isso quando a gente fala assim das vítimas. Aí a gente acaba caindo no direito civil, aí entra com a ação na esfera civil. Não, peraí, tem que esperar a criminal transitar primeiro, porque dependendo da sentença do criminal, vinculou ou não a civil. Então, assim, é uma dificuldade enorme quando a gente trata disso. E a gente tem que, por exemplo, o estelionato teve algumas alterações para fraudes cometidas pela internet, para majorar a pena. Tem juiz que entende que essa majoração da pena ela só cabe quando a pessoa, o agente, entra em contato com você para pegar estes dados e, através da internet, ele obtém esses dados e consegue cometer a fraude. E tem juiz que entende que não, olha, não é só isso. Qualquer tipo de delito cometido pela internet, ele acaba incidindo este parágrafo, este novel parágrafo. Então, são as lacunas da lei, as interpretações da lei, e a gente fica assim nessa briga, nessa tentativa de conseguir trazer, aí, como eu disse, o papel do advogado, né? De fazer que a lei com que a lei seja aplicada da sua forma correta e da sua melhor forma, sempre buscando aí resguardar o direito dos nossos clientes. Sensacional, sensacional. E eu compartilho É seu um assunto entendimento. assim, Eu fico numa outra contraponta, em se tratando do direito privado, que reflete também dentro da sua área. E para aqueles sim, que não atuam, é importante saber que, às vezes, o magistrado ele depende mesmo da sentença penal condenatória para ter reflexo na reparação do direito sim. civil, né? Isso acaba conversando também. E eu quero muito te agradecer, foi incrível. Eu que agradeço. Eu ficaria aqui a noite toda falando disso. Somos duas. Já fica o convite para você retornar. Essa temática ela é inesgotável e ela É, tem esse clamor para a sociedade, de levar essa informação para a sociedade, que eles acabam sendo leigos, né? Então, quanto mais a gente puder levar os alertas ali, serve como um fim pedagógico, pelo menos eu interpreto assim. sim, com certeza. Eu te espero te reencontrar em breve. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela conversa, por este momento tão agradável. Foi mágico mesmo. Nós é que agradecemos.